Bom dia, dia bom! Quanto tempo! As lives não acontecem de manhã, tem uma energia diferente, né? Bom dia, gente! Como vocês estão? Espero que esse encontro esteja te encontrando num bom momento. Eu sinto saudade de fazer live roda de manhã. A gente ainda vai voltar com esse nosso horário, não esse, né, de 10 e pouca, mais 8 horas da manhã. Só preciso de um tempo para conseguir organizar minha rotina com as duas meninas. Eu confesso que eu gosto muito de começar o dia plantando essa sementinha da profundidade, do olhar mais expandido para a gente enxergar as coisas, tirar um pouco a seriedade que a gente tem sobre tudo, né? Bom, deixa eu tirar essa música que logo o Instagram derruba a live por conta de direitos autorais e tudo mais. Vou colocar uma musiquinha aqui mais tranquila, mantrinha. Tô amando ouvir essa minha playlist Canção de Ninar. Gente, hoje eu olhei para uma... Vocês estão ouvindo bem? Como que tá o som para vocês? Se você sentir, pensar alguém que nesse momento talvez possa gostar de estar aqui nesse nosso encontro, clica aí nesse aviãozinho, manda para essa pessoa, compartilha esse momento inesperado com alguém que possa gostar, né? Principalmente você, se você já conhecer as rodas, se você já conhecer a forma como eu crio o conteúdo aqui, às vezes tem uma pessoa que você pensa, eu acho que essa pessoa vai gostar. E realmente isso acontece assim. As conexões, né? O som tá bom? Deixa eu desligar aqui então. Hoje bem pertinho da natureza aqui. Eu esperei muito por esse momento de fazer um escritório que eu conseguisse sentar no chão, com um gramadinho bem perto de mim. Um lugar que me traz muita inspiração, assim. Mas hoje, especialmente, há um tempo atrás, eu e o Bernardo, a gente podou uma árvore que ela tava ficando muito, muito, muito grande e tava precisando de uma poda, porque ela tava entrando para dentro de um pedaço da nossa casa que era perigoso por conta de vento, de chuva e tal, e a gente precisou fazer uma poda. E aí na época eu fiquei sentida, porque é uma árvore linda, com muita força, muito grande, assim, eu falava, ai, poxa, né, que ruim, mas eu entendia que realmente precisava fazer, e a gente fez. E aí passou um tempo, já deve ter 1, 2 anos. E aí hoje eu tava aqui fora e eu olhei para essa árvore e essa árvore ela tá crescendo agora num novo formato. E tá linda, tá robusta, tá com vida, sabe? E tantas coisas chegaram para mim hoje a partir desse entendimento, porque é tão difícil quando a gente lida com alguma poda que a gente tem na vida, né? Alguma coisa que acontece que de repente você está sendo podado, você está se sentindo cortado por dentro, você está se sentindo ferido, você está se sentindo... tem algum processo que está doendo, né? E aí só me veio o entendimento de que a vida nos traz chances e oportunidades da gente crescer em novas direções. A vida nos convida, eu vejo que momento a momento, a gente refazer o nosso arranjo, principalmente cortando o que não tem mais sentido continuar com a gente, o que não tem mais sentido de continuar ali, às vezes, pesando o nosso caminho, crescendo na direção errada, invadindo algum espaço interno seu que você se sente desrespeitado. Então, só me veio assim que a gente possa olhar para essas podas na vida, entendendo que é a oportunidade que a gente tem de crescer numa nova direção. E isso não significa que a vida esteja contra a gente. Quando você está lidando com uma situação difícil na sua vida, no seu caminho, uma onda grande que você não estava esperando, né? Perceba isso não como algo contra você, mas como um convite para que algo precise, que algo seja feito, sabe? E confia nessa mudança. Até porque quando a gente é podado de alguma forma, a gente está sendo convidado a enxergar as coisas de uma maneira diferente também. Lembra que todo ponto de vista é também a vista de um ponto? E que se eu sou podado numa direção, eu estou sendo convidado a olhar, às vezes, para a mesma situação, mas de uma maneira diferente. E aí você pode realmente se fazer esse questionamento, né? Como eu posso ver isso de outra forma?
Isso chegou para mim hoje com muita clareza, assim, como eu posso ver isso de outra forma? Porque se eu tô sempre crescendo na mesma direção e acreditando que só isso está disponível para mim, que eu só posso crescer nessa direção mesmo, que tem essa limitação e que não pode ser diferente, eu tô sempre enxergando as coisas da mesma maneira também. Então o meu olhar, ele tá sempre no condicionamento do meu julgamento, do que eu acho que é certo, do que eu acho que tem que ser. É como se nada pudesse sair dessa ordem. É como se nada pudesse sair diferente do que você planejava. Mas quem garante que o que você planejava era o que era melhor para você? Como é que a gente tem esse olhar tão prepotente de achar que a opinião que a gente tem, que o nosso achismo é o que vai ser melhor pra gente? Daí eu só me lembro que a confiança entra justamente nesse lugar, né? A gente poder soltar um pouco as rédeas, soltar um pouco o controle na confiança de que o que tem que chegar até nós vai dar um jeito de chegar, sabe? E que mesmo com as podas, mesmo com as ondas grandes, mesmo com as coisas que saem diferente do que a gente planejava, ainda assim a gente está no caminho. O movimento ele precisa acontecer para que essas reorganizações também aconteçam. Não dá, né? A gente não está vivendo numa vida linear, a gente está vivendo numa vida fluida. Então, acontece isso, acontece aquilo, e a gente cai, a gente levanta, e tem esse movimento, e tem essa poda, e de repente preciso crescer numa nova direção, e de repente algo me corta, eu me sinto podado. Tudo isso faz parte desse movimento, né? Enquanto houver vida, haverá movimento. O que se iguala a essa coisa de sempre tudo igual, sempre o mesmo pensamento, sempre do mesmo jeito, sempre na mesma visão, sempre na mesma direção, é a morte. É a morte que é fechada, é a morte que se iguala a algo acabado, fechado, que não tem nenhuma fresta, não tem nenhuma brecha para nenhuma luz entrar. Daí é tudo sempre igual, né? Na vida não. A diferença traz o movimento, e o movimento é muito importante para que a gente vá crescendo em novas direções. E aí, para você não ficar desesperado quando você vê que a vida está te exigindo uma mudança, para você ver quando a vida está te exigindo, né, essa ruptura, porque não existe libertação sem ruptura. Quando você cresce, alguma coisa sempre fica para trás. Quando você cresce numa nova direção, não dá pra gente querer crescer, seguir numa direção do que expande e ao mesmo tempo carregar o peso do que tá ali puxando para trás, né? Uma coisa inevitavelmente vai pedir o lugar da outra. Então, o crescimento que vem logo após a poda, ele também exige que você deixe coisas para trás. Não dá para ter tudo, né? Escolhas excluem. E daí você vai entendendo que, nossa, realmente, então, acontece tudo ao mesmo tempo. Tem a poda, aí tem o crescimento, aí tem o desapego. E é como se a vida fosse esticando a gente em direções diferentes, mas quando a vida te estica, você cresce. Quando a vida te tira da zona de conforto, é como se você subisse mais um degrau. E esse novo degrau te ajuda a ver as coisas de uma maneira diferente. A gente volta para aquele questionamento: como posso ver isso de outra forma? Faz sentido para você isso? Vamos ver se hoje aparece aqui os comentários, porque ontem não estava aparecendo, né? Como posso ver isso de outra maneira? Se todo ponto de vista é também a vista de um ponto, quando eu sou podada e cresço numa nova direção, eu enxergo também de um lugar diferente. E aí o que apareceu para mim hoje, que foi muito perfeito dentro disso, assim, que eu tô falando, foi uma frase que diz assim, deixa eu desativar aqui para ninguém se perder. Meu coração está em paz, sabendo que aquilo que está destinado a mim jamais se perderá. E que aquilo que se perdeu nunca esteve destinado a mim. Meu coração está em paz, sabendo que aquilo que está destinado a mim jamais se perderá. E que aquilo que se perdeu nunca esteve destinado a mim. A paz que vem desse entendimento, né? A tranquilidade que vem de entender que o que tem que permanecer vai ficar, o que tem que sair vai partir. E hoje eu escrevi justamente isso, né? Deixe ir e deixe Deus agir. Confia no rearranjo. A mudança ela é muito importante para que você chegue em novos lugares e enxergue as situações de maneiras diferentes. Muito.
Vamos tirar uma carta? Vamos tirar uma carta das cartas Pono? Eu vou embaralhar isso aqui, ó. Meu coração está em paz, sabendo que aquilo que está destinado a mim jamais se perderá. E que aquilo que se perdeu nunca esteve destinado a mim. Vamos ver qual a mensagem. Deixa eu desativar aqui. Eu tirei essa carta. Você não vê o mundo como ele é, mas como as suas memórias o criam. Você não vê o mundo como ele é, mas como suas memórias o criam. Vamos ler a mensagem dele? Tem o livrinho aqui, ó, pra gente achar a mensagem da carta 18. As memórias distorcem a sua visão da realidade. Ao longo da vida, pensamentos se transformam em crenças e padrões de comportamento que se instalam no subconsciente e passam a influenciar suas percepções, escolhas e reações. Esses registros atuam silenciosamente, criando filtros que impedem você de enxergar o momento presente com clareza. Grande parte do que você experimenta não é uma resposta direta ao que está acontecendo agora, mas uma reencenação de memórias ligadas a eventos passados. Diante de qualquer situação, a mente busca no banco de memórias uma emoção familiar e, sem perceber, você reage com base em histórias antigas. Assim, o presente se torna uma repetição do passado e a realidade deixa de ser vivida como ela é. A mente, por hábito e medo do desconhecido, prefere seguir os caminhos já percorridos, mesmo que eles sustentem ciclos de dor. Para mudar essa lógica, é preciso assumir a responsabilidade pelas memórias que ainda operam dentro de você. Reconhecer que elas existem é o primeiro passo. O segundo é escolher purificar. O Ho'oponopono ensina que você pode interromper os padrões, limpar o que já não serve e permitir que novas possibilidades se revelem. A cada vez que você reage de forma diferente, você convida uma nova energia para conduzir a sua vida. E é nesse espaço de consciência que a cura começa. A realidade muda quando você muda a maneira como a percebe. E a percepção se transforma quando as memórias deixam de comandar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Carta 18. Ó. Você não vê o mundo como ele é, mas como suas memórias o criam. E aí, ainda, né, no que a gente começou esse encontro falando sobre você vir no mundo como uma semente e crescendo, né, a sua árvore, se desenvolvendo. Você foi crescendo numa direção. Os acontecimentos da sua vida, eles moldaram os seus principais nós da sua árvore. Então, ali na sua primeira infância, até os seus 7 anos, tiveram marcos que ditaram. Um galho cresceu por aqui, um galho cresceu por ali. Tiveram coisas que geraram traumas, tiveram coisas que geraram medo, coisas que te fortaleceram. Mas esse primeiros 7 anos de vida, eles são muito importantes nessa estruturação do seu arranjo existencial. Então, chega um momento da vida que tem coisas, né? Quando a gente chega na raiz,
como que a gente chega na raiz, né? Às vezes, o que você lida na sua vida adulta é um sintoma. Então, tem a crise de ansiedade. A crise de ansiedade é um sintoma de alguma coisa que está lá na raiz da sua árvore. Não está na superfície, que seriam os galhos, né? O sintoma, ele aparece justamente para te convidar a ir num lugar mais profundo. O sintoma a gente pode ver numa árvore como as folhas, uma crise de ansiedade, uma ansiedade em excesso, né? Um medo muito grande. Isso é um sintoma, isso não define quem você é. E esse sintoma traz o convite para você ir num lugar mais profundo da sua árvore. E muitas vezes a gente volta na nossa criança, nos registros da nossa criança, que quando a gente não consegue identificar, né? Você fica sempre crescendo na mesma direção desse seu primeiro plantio. Só que na vida a gente pode ir direcionando essa árvore para novos lugares, novas direções dele. Então você poda um galho porque você ressignificou uma história e a árvore cresce numa nova direção. Você olha para aquele sintoma, mergulha naquele sintoma e vê que o sintoma não era a raiz do problema, né? Ele só estava te mostrando que tinha algo que precisava ser visto. E aí você vai indo, muitas vezes através da análise, né? Através da fala. Quando você consegue colocar na palavra, o sintoma ele cai. Então, quando a gente vai acumulando, engolindo seco, né? Engolindo, não falando, acumulando dentro da gente as emoções que ainda não foram destrinchadas, isso vai também pesando de uma forma muito grande. E aí você começa a ver o seu presente com os olhos de dor do seu passado. Então, se você teve um problema na sua relação, na sua infância, um problema pode ser com seu pai, um problema com a sua mãe, um problema com a pessoa que você tinha muita confiança, pode ser que você continue sempre com muita dificuldade de confiar nas pessoas na sua vida adulta, né? E, na verdade, não foi porque você viveu um acontecimento no passado que isso vai determinar o que você vai viver no presente. A vida, ela é inédita. Cada segundo é totalmente novo. Se a gente não está em constante processo de renovação, de acreditar que a gente pode crescer em novas direções, de ressignificar as nossas histórias de dor, a gente vai estar sempre enxergando o presente com os olhos do passado. Então, perfeita a carta que a gente tirou hoje, de que a gente não vê o mundo como ele é, mas como as nossas memórias criam, porque fala justamente sobre essa metáfora da árvore, de que se eu estou sempre crescendo na mesma direção, eu não consigo enxergar novos pontos de vista. Eu não consigo fazer o questionamento, né? Como eu posso enxergar isso de outra forma? Então é preciso coragem para fazer o mergulho, mas a colheita que vem depois da gente acreditar que a gente pode crescer em novas direções, ela é muito frutífera, é muito próspera. Porque a gente sai desse condicionamento que a gente criou de que só podia ver a vida de uma maneira, só podia pensar de um jeito, só podia se enxergar de um jeito, sendo que não, né? A gente vive num mundo de infinitas possibilidades. E essas possibilidades começam quando você acredita que você pode crescer sim numa direção diferente do que você havia crescido até aqui. Faz sentido para você isso? Não tenha medo da poda. Deixa ir, deixa Deus agir, deixa as coisas se reorganizarem de uma nova maneira. Confia num novo arranjo existencial que vai fazer você enxergar tudo com novos olhos. A gente não precisa enxergar sempre com os mesmos olhos do passado o que está acontecendo agora. A gente pode ir refazendo também o nosso olhar. Daí, por exemplo, você tem um relacionamento muito longo, você fica lá 10, 15, 20 anos com uma pessoa. E aí o seu olhar se mistura um pouco com o olhar dessa pessoa. E se por algum acaso esse ciclo ele se rompe, né, e acaba ali aquele relacionamento, é a vida te convidando a encontrar novamente o seu olhar para as coisas. E isso não acontece só no relacionamento, isso pode acontecer na maternidade. Tem uma fusão ali tão forte com você, com a criança, que por um momento você começa a enxergar a realidade de um jeito diferente. E aí depois a vida te traz um novo convite de você reajustar o olhar. Então a gente vai reajustar o nosso olhar muitas vezes nessa mesma vida. Não foi porque você sempre chegou de uma maneira que para sempre você precisa enxergar assim. Não foi porque você sempre teve uma opinião sobre determinado assunto, determinada pessoa, que para sempre essa precisa ser a sua opinião. Se permita mudar, se permita crescer em novas direções, em novos caminhos.
Às vezes vem de uma escolha, às vezes vem de uma necessidade, às vezes vem de um acontecimento inesperado. E é por isso que eu bato tanto na tecla do provérbio: não há que ser forte, há que ser flexível. Não há que ser forte, há que ser flexível. Para que quando esses movimentos aconteçam, né, quando esses movimentos acontecerem, mesmo que sejam de uma necessidade sua, de um movimento seu, ou então de uma coisa que venha da vida, né, de fora para dentro, que mexa com você pelo lado de dentro, que a gente possa confiar na certeza de que as coisas vão se reorganizar de uma maneira melhor. As coisas vão se reorganizar de uma maneira melhor. Tá bom? Daí imagina, eu vi a árvore hoje. Querem ver a árvore? Querem que eu mostre pra vocês como que ela tá? Ela já tá crescendo numa direção totalmente diferente do que era. Totalmente. Eu posso mostrar pra vocês. É pra contextualizar mesmo o que a gente começou aqui a falar, né? Antes de eu ir mostrar a árvore pra vocês verem o novo arranjo que está crescendo, né? Eu quero lembrar que a gente está na Comuna Friday, que eu acho que é a maior ação da Comuna anual, que a inscrição na anuidade está pela metade do preço, gente. Metade do preço. Você vai investir uma vez, e é um investimento mesmo, porque é você começar a consumir outros tipos de conteúdo. É trazer profundidade, é trazer sentido, significado para a sua existência. E não porque existe um caminho certo, mas uma espiritualidade que te ajude a dar significado às coisas, sabe? Entrem na Comuna, são conteúdos simples, mas que trazem muitos insights, muitos estalos, sabe? De repente você fala, nossa, acendeu uma luz aqui, iluminou uma coisa, fez eu enxergar de uma maneira diferente, tirou um pouco a seriedade, né? Trouxe uma leveza, conectou com a criança interior. Tem mais de 800 horas de conteúdos para vocês. Todos foram feitos por mim, todos os vídeos. Então, vocês já conhecem a maneira como eu falo, como eu trago a minha vida, os acontecimentos da minha vida. Eu acho que a gente só tem como levar alguém num lugar que a gente já foi. Então, eu venho, sim, de uma busca muito profunda por trazer significado para a existência, por entender o meu lugar no mundo, o meu fazer, o ser, né? As camadas que impedem a gente de viver a verdadeira felicidade, enfim, tem muita coisa. Então você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você quiser, tá sempre disponível. Sempre tem conteúdos novos que ficam salvos só dentro da Comuna. Então, vale muito a pena. A anuidade tá pela metade do preço, tá até nos stories o link. E a mensalidade tá com 30%, tá saindo por R$60 a mensalidade, tá? Então, vou deixar esse convite aqui e vou mostrar a árvore para vocês. Quem tá perguntando das cartas Pono, que eu vi que as cartas são essas, vou mostrar também, que são essas cartas aqui, ó, cartas Pono. 44 cartas, que vem nessa caixinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? E que trazem, é um baralho bem havaiano, com os ensinamentos do Ho'oponopono. Então, mas que são pra vida. Ó, todo mundo consegue entender. Olha as cartas, gente. Olha isso. O link tá na bio do meu perfil também, pra quem quiser ver, ter mais informações. Ó. Ó. São muito, muito lindas. Eu não vou mostrar todas, são muitas, mas elas são todas ilustradas, tá vendo? É um baralho muito, muito lindo. A ilustração é realmente muito especial. E acompanha o livrinho com as mensagens das cartas. É muita coisa, né? Final de ano, muita coisa para mostrar. O link tá na bio do perfil também. Tem um monte de gente que tá esperando chegar, né? Vamos lá ver a árvore? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Pera aí. Ai, gente. Olha só. Passando bem aqui, muita natureza, graças a Deus, que isso contribui muito, 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 muito com o trabalho que eu venho fazendo aqui. Olha, vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu virar. Ó,
a gente precisou podar porque ela estava subindo em cima do telhado da casa. Tá vendo? E ela simplesmente cresceu esse galho, cresceu esse galho, cresceu aquele galho. Olha isso. Olha o tamanho que ela já tá. A gente tinha podado ela aqui, tá? Ó, ficou só esse pedacinho. E agora... Olha isso, gente. Então acredite, você sempre pode crescer em novas direções, em novos caminhos. Ainda mais quando a vida te podar. Quando algum acontecimento fizer você, enfim, precisar às vezes dar uns passos para trás para avançar. Não tá linda? A natureza é sábia. É bem por aí mesmo. Bom, eu vou deixar por 24 horas essa live salva aqui no perfil. Eu queria pedir para você deixar um comentário, mandar pro seu amigo, compartilhar para alguém que possa precisar dessas palavras, que possa, enfim, gostar desse conteúdo que tá aqui. Quando vocês engajam, compartilham, comentam, o Instagram acaba entregando esse conteúdo para outras pessoas, então acaba que a nossa roda aqui expande. E hoje a gente tem roda das 8 horas da noite mesmo, oficial, né? Nossa roda semanal. Tô esperando vocês também. Vou deixar a salva no perfil, tá? Para vocês. Um beijo muito grande. Bora, entrem na comuna. Que tá muito especial, tem muita gente já chegando. Já deixo aqui as boas-vindas para todo mundo. A comuna tem muitas meditações, indicações de livros, muitos conteúdos, muita natureza, conteúdos que nunca ficam velhos, que a gente precisa estar sempre relembrando, né? Trabalhar o desapego, a expansão do olhar, encontrar o nosso centro para poder existir no mundo de uma forma mais breve, mais suave, assim. Tá bom? Um beijo para vocês e ótima quarta-feira e até de noite. Tô esperando comentários de todo mundo, que eu quero saber o que esse conteúdo de hoje despertou aí em você, aonde te tocou, tá bom? Beijo!